Oi, Carol. Tudo bem? Oi, amadas. Boa noite. Me fale se você está me ouvindo direitinho. Como é que está a conexão aí? Se dá para ouvir bem? Pra gente começar mais um encontro com vocês. Que bom. Saudade. Delícia estar aqui, né? Muito bom. A gente está precisando desse fôlego, né? Que bom, obrigada, amores, muito obrigada, viu? Sejam bem-vindos. Vamos ver se hoje a gente consegue deixar salvo essa live para quem não puder assistir online. Oi, Gertrudes, eu também, saudade, Carol. Delícia, né? Poder estar aqui. Boa noite, Li, tudo bem, minha linda? Boa noite, Gertrudes. Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. É sempre para mim um grande desafio. Boa noite, Sandra. Pronto. Acho que estão me vendo bem, né? Hoje eu trouxe um tema que eu gosto bastante, né, de falar. Oi, Aline. Que é o despertar da consciência, né? Que é a necessidade que nós temos de olhar para a gente como um eu integral, né? Maria linda. Então essa urgência de nós nos conectarmos com o todo e despertarmos todos os nossos aspectos, né? Então hoje eu vou trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês. No final eu vou fazer uma visualização, como a gente faz, né? Para vocês tentarem também se conectar com esse estado, né? De ser integral que somos, tá bom? Então, como sempre, para começar, eu trago uma cartinha para a gente ver juntos aqui de florais, tá bom? Vamos lá, então. Tirar uma cartinha para a gente ver e ouvir uma mensagem de uma flor para começar, sempre lindo. Bom, começamos hoje com a Holly, né? Olha que lindo, né? Ela fala de amor incondicional, ela fala de amor, né, de conexão e de doação, de perdão, compaixão, de amor crístico. Ela fala do amor universal. Então nós saímos da guerra e entramos no estado de consciência onde a gente consegue reconhecer o outro como irmão, reconhecer o outro sempre como um espelho, reconhecer o outro como um ser que está ali nos ensinando sobre nós mesmos. Então não existe o outro, existe um reflexo do que eu sou. Não existe além de mim, só existe o que eu sou, o que eu vejo, o que eu projeto no mundo. Então o Holly, ele traz essa mensagem linda de amor incondicional, né? Então o que você está entregando para o outro, né? Que você pode, ó, tá até com um presentinho aqui. O que eu estou entregando? Como é que eu estou me comunicando? Como é que eu estou falando? Né? Você está sem som, amada? Tem mais alguém que não está ouvindo ou é só você? Me falem aqui porque eu vou começar. Vou entrar no tema agora e aí nós não podemos nos perder disso, né? Então, dê um alôzinho aí pra mim. Quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo. Oi, Gi, querida. Tá ok? Então, Gertrudes, é contigo, amada. Dê uma olhadinha aí que deve ser alguma coisa no seu som. Exato. A Fernanda falou, entra e sai de novo para você conseguir. Às vezes teve alguma questãozinha aí de som. Então, amadas e amados. Oi, Grazi, linda. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de nós nos identificarmos os 4 estágios principais de consciência, né? Então, e eu vou falar de cada um deles e depois no final a gente vai falar do que nos impede de ser um ser integral e único, né? E nos sentirmos em completude,
Oi, Cláudia. Então, o que é que nos impede, enquanto seres integrais que somos, completos e plenos, de estarmos assumindo esse lugar? Então, a gente, desde criança, a gente é criado para trabalhar em dois principais níveis, né? Que primeiro é o nível da matéria, o nível do físico, o nível do corpo. Então, a gente é ensinado em algum nível, a cuidar do nosso corpo, né? E que nós somos isso, matéria, porque é o que a gente vê, é o que a gente toca, né? Então isso é a primeira consciência, é o que a gente é ensinado enquanto criança, né? Ó, você é isso, você é matéria, você é o que tá aí, né? E depois a gente começa a receber a educação, né? Educação escolar, educação de princípios, de valores, que começa a trabalhar com a nossa mente, né, que é o segundo estágio, né, o segundo estado de consciência. Então, durante todo o ensino da criança e do adulto até hoje, quando a gente fala muitas vezes de autoconhecimento, a pessoa acha que é conhecimento, é fazer curso e adquirir conhecimento através de livros. Então, eu trabalho o meu físico e trabalho o meu mental. E aí, a gente não é ensinado, nem na escola, nem em casa, em lugar nenhum, que a gente precisa cuidar das nossas emoções e desenvolver o adulto emocional. Então a gente é cuidado a vida inteira para que a gente se torne um adulto, um ser grandão, né, uma estrutura física e mental, né, vai estudar e vai se desenvolver. Alguns ainda cuidam do corpo, ainda fazem exercício, outros nem isso, né, cuidam da mente estudando. E emocionalmente isso fica estacionado lá atrás. Também a gente não tem esse desenvolvimento emocional, na maioria das pessoas. Hoje, muitos já estão entendendo e olhando sob esse aspecto, né? Que é o aspecto de cuidar também das nossas emoções, né? E que dirá esse último aspecto, que é o que nos completa e nos faz um ser único, que é o ser espiritual, que é o nível espiritual. E eu não estou falando de religião, tá? Então, eu vou falar de cada um desses, né? E aí a gente vai fechar o circuito entendendo que nós somos tudo isso. Nós não somos somente essa personalidade, esse eu que eu conheço aqui como Pétuli, né? Que você conhece aí pelo seu nome. Que a gente foi educado nessa sociedade que nós vivemos para existirmos nesse nível só. Mental, emocional e físico. Né? Esquecendo desse ser espiritual que nós também somos. Então, quando eu falo de ser integral, eu falo dessa completude, né? Dessa busca, desse vazio que nós temos, né? Enquanto humanos. Nós estamos aqui para despertarmos para todos esses estados, né? Todos esses estágios de consciência. Se eu não conseguir fazer isto, eu não vou me sentir nunca completo, sempre vai faltar um pedaço. Eu preciso então equilibrar todos eles. Também não adianta só cuidar do espiritual e esquecer do meu vaso, do meu reservatório, que é o meu corpo. Também não adianta nada, né? Esquecer. Então eu preciso como equilibrar, jogar aquelas bolinhas de malabarismo e cuidar de todos eles, que todos são importantes. Todos são vitais para que eu possa ter equilíbrio e uma vida de plenitude. Tá? Então, quando eu falo de todos eles e falo desse despertar de consciência, eu falo desse momento extremamente importante que nós estamos vivendo aqui no planeta, onde está tudo caindo por terra, tudo que a gente conhecia, tudo que a gente acreditava, a forma com que a gente se relacionava está ruindo. E a gente está entendendo e ressignificando até essa maneira de nos comunicar, de falar por aqui, né? De nos conectar, né? E as crises, eu estou atendendo muitas pessoas em crise, em emergência espiritual, emocional, né? Entraram numa crise profunda. Então essa crise é importante, né? Desde que eu olhe para isso como uma oportunidade de cura, uma oportunidade muito profunda de cura, né? Então, alguém daqui tem dúvida disso? De que nós somos tudo isso? Que nós somos físico, mental, espiritual e emocional? Tem alguém aqui que tem dúvida ainda disso? Que ainda acredita que nós somos só partes separadas? Que não é importante cuidar do todo?
né? Porque a gente adoece aqui, ó, no espiritual, e a doença vem descendo em todos esses níveis, e o último estado é o físico. Quando a doença chegou no físico, eu vou tratar sintoma. Então não adianta eu cuidar só aqui do físico, eu preciso ir para os outros níveis. Por isso que eu vou falar de cada um. Como é que a gente cuida de cada um? Sob o meu olhar, né? Sob o caminho que eu caminhei aqui na Terra. Né? Então vocês podem também trocar aqui, falar comigo e a gente ir conversando sobre todos esses cuidados, tá bom? Então, primeiro corpo que a gente cuida, que nós recebemos de presente, temos emprestado esse corpo, essa roupinha que nós vivemos aqui na Terra, que nós recebemos quando a gente nasce aqui neste plano, que precisa desse veículo carnal, de matéria. Quando a gente recebe esse presente, a gente começa a cuidar e crescer, né? As células vão se desenvolvendo, né? E como é que eu devo cuidar? Né? Na infância a gente deveria receber esses cuidados e essa atenção, mas se a gente não recebe, é momento de tomar consciência e olhar para ele. Então a gente precisa cuidar dessa maquininha, como? Fazendo uma prática de exercício físico, fazendo algo que trabalhe não só a parte de articulações e musculatura, mas também o cardiorrespiratório, porque tem nossa grande bomba vital, que é o coração, que precisa ser estimulado, treinado, porque ele é um músculo, né? E que ele abriga, inclusive, a sede das nossas emoções, né? Então, tem um grande ponto aqui que a gente trabalha no centro do peito, que é um ponto aqui no chakra do coração, que a gente, energeticamente falando, a gente trabalha com as emoções, né? Então, precisamos cuidar fazendo exercício físico, sim, práticas, não só práticas que trabalham então o físico, né, mas também o cardiorrespiratório, não só musculatura e articulações para eu poder ser flexível, né, mas também com a parte cardiorrespiratória. Então esse é um primeiro ponto importante que a gente já sabe de cor e salteado, mas para que eu consiga encontrar esse equilíbrio do meu ser integral, esse é um dos pilares importantes. Né? É um dos pilares importantes dentro do caminho do autoconhecimento. Conhecer o próprio corpo, cuidar desse corpo, colocar ele em movimento para que eu tire a energia da mente, das emoções e descarregue isso através dos exercícios, como uma grande forma de limpar mesmo. Então, quando eu estou muito ansioso, quando eu estou com a minha mente muito atrapalhada, o que eu peço para os meus pacientes? Vá fazer um exercício cardiovascular, vá mexer o corpo, vá tirar, porque a gente vai tendo registros no nosso corpo. Então a gente vai tendo marcas que ficam profundas no nosso corpo. Então existem práticas que a gente dá, inclusive dentro do retiro, que a gente consegue soltar esses bloqueios que a gente vai ficando, essas couraças no nosso corpo físico. Então esse é o primeiro ponto para o caminho do despertar do ser integral, né? Cuidar do nosso corpo físico, trabalhando e movimentando para que a energia se dissipe. Não é só estética, não. É saúde, né? Saúde do ser integral. O segundo ponto é tipo de alimentação. Que combustível que eu coloco para dentro, né? Com o que eu estou alimentando ou anestesiando esse corpo. Né? Então eu posso me anestesiar com açúcar, eu posso me anestesiar com alimentos industrializados, que não tem prana, não tem energia vital, eu posso me anestesiar com bebida, com cigarro, eu posso fazer muita coisa que eu vou ingerir e vou inalar aqui pela boca, né? Cigarro. Então, que tipo de combustível ou com que tipo de amortecedores eu estou usando para o meu corpo, para que eu não sinta ou para que eu me distraia, né? Porque quando a gente entra nessa compulsão alimentar, a gente está querendo anestesiar, tampar um buraco emocional, a gente está querendo dar conta de perder essa sensibilidade. Então a gente não quer sentir, a gente come, a gente se anestesia. Então, segundo ponto importantíssimo que eu trabalho e falo que é importante demais é a gente ingerir alimentos que tragam vida. Nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, onde nós estamos sendo obrigados a dar esse salto de consciência,
um dos primeiros pontos que vários mestres, não sou eu que estou falando, vários mestres estão dizendo, é a urgência em nós abandonarmos a ingestão de alimentos que trazem violência, carne, né? De preferência, e depois outros alimentos de origem animal. Mas o primeiro grande passo para elevar a nossa vibração e sintonia é parar de nos alimentar de carne e de alimentos que trazem essa energia de terra, essa energia densa e que traz a dor e o sofrimento, além de outras coisas mais que a carne de hoje possui, né, de animais. Então, para que a gente possa elevar a nossa frequência, o alimento ele deve ter vida. Então, quanto menos industrializado ele for, é melhor. Quanto menos processado ele for, é melhor. Porque eu vou trazer vida para as minhas células, né? Eu não vou trazer esses alimentos que já são muito processados, cheios de corante, cheios de coisas que vão me fazer muito mal, né? Então, primeiro ponto, exercício físico. Segundo ponto, alimentação. E dentro da alimentação, a gente não pode esquecer desse ponto importantíssimo, que é olhar para a nossa alimentação, né? O que eu estou ingerindo e se eu estou ingerindo muito alimento de origem animal, se eu estou ingerindo muita carne. Então, os mestres estão dando essa orientação, é você diminuir um pouco essa ingestão, se você conseguir, pelo menos alguns dias na semana, e ver como é que você se sente, tá? Bom, segundo ponto importantíssimo que a gente está trabalhando também, o segundo nível de energia, segundo nível de consciência, o nível mental, tá? Então a gente falou do corpo físico, práticas que podem nos ajudar a despertar e trazer a estrutura, a base para abrigar a minha consciência elevada. Se eu tiver um corpo todo desalinhado, todo doente, todo intoxicado, como é que eu abrigo uma consciência elevada num corpo desse, gente? Isso é básico. Então é aqui embaixo que a pirâmide começa a ser estruturada para eu ir falando de níveis mais elevados de consciência, certo? Isso não é bobagem, não é bobagem, né? Isso é muito importante. Então essa é a primeira estrutura que a gente tem que solidificar aqui, ó, tá? Se você, claro que dentro da quarentena a gente tem todo um cuidado, né? Que a gente está sob estresse, mas se você puder olhar para isso e a partir de hoje começar a tomar consciência disso, isso vai te ajudar a trazer uma estrutura para você elevar a sua consciência de uma forma com mais leveza. No nível mental, por que a gente precisa cuidar da nossa mente? Porque a nossa mente, ela pode trabalhar a nosso favor ou contra a gente, né? Quem sofre de ansiedade, de síndrome do pensamento acelerado, sabe que pensar demais, né, excessivamente, obstinadamente, compulsivamente, o que isso traz? Desgaste. Traz um desgaste energético gigantesco. A gente fica acabado, né? Não dorme direito, não consegue expandir a consciência, você fica preso na matéria, né? Então, como a gente cuida da nossa mente? Primeiro, hoje eu escrevi um texto sobre isso, reclamação. Então eu vou parar de reclamar, eu vou parar de criar uma atmosfera de negativismo, uma atmosfera densa, uma atmosfera de vítima, uma atmosfera de pensamentos densos, né? Então, prestar atenção com o que eu estou pensando, né? Preste atenção, qual é o nível dos seus pensamentos? Qual é o conteúdo o dia inteiro? Eu fico pensando que eu não tô bem, eu fico pensando que tudo é uma injustiça, eu fico pensando que vai estar tudo errado. Então olhe o que você está vibrando, porque você está construindo em volta de você uma realidade. Então a nossa mente, olhar que tipo de conteúdo você está pensando, né? E que tipo de conteúdo você está colocando para dentro da nossa mente também. Por quê? Porque o que a gente ingere pela boca é importante, mas o que a gente coloca para dentro da nossa mente também é. Então, outro dia eu atendi uma pessoa me falou que estava assistindo uma série terrível, né, de assassinato, de coisas terríveis, que ela começou a passar mal e, sem perceber, continuou assistindo e o nível de energia dela baixou e ela começou a passar mal e começou a ficar deprimida e a gente começou a procurar e aí ela sacou, ela falou, nossa, olha o que eu tô assistindo antes de dormir.
e pesadelo, pesadelo, pesadelo. Então foi ficando densa. Então a gente vai também alimentando a nossa mente com esse tipo de conteúdo, com notícias, né? Quando a gente tem essa noção, e a Amanda, a gente reclama-se, lamúrias e reclama. Não entendi, Sandra, repete para mim a sua pergunta que eu não entendi. Acho que o corretor escreveu alguma coisa errada aí. Então, como é para você, pense, a mãe da gente, tá? Entendi. Quando a gente tem noção e a mãe da gente reclama, você precisa ou conversar, explicar e tentar, né, colocar, ajudar a elevar, mas se for muito velhinha é muito difícil, né, se ela tá nesse lugar, né? São vários fatores. E aí tem que olhar que tipo de conteúdo, como eu tô falando agora, o que assiste, o que ouve, do que se fala, porque se você ficar conectado com notícia, jornal, notícia, redes sociais, a gente vai elevando o padrão vibratório e entra nesse violino aí, a gente fica achando que o mundo tá uma desgraça só, né? Então isso é importante, que a gente preste atenção no que nós estamos colocando para dentro. E o mais importante é você manter a sua mente serena. Como? Como que a gente mantém a mente serena? Falando para ela ficar quieta? Não, né? Treinando a mente. Tem vários aplicativos, sites e lugares que nos ensinam, vídeos, nos ensinam a manter esse padrão vibratório, como também treinando meditar, né? Então a meditação, ela é o melhor alimento, né? E o melhor lugar onde a nossa mente ela vai descansar, né? Descansar. Então existem, agora principalmente na quarentena, tem muita gente, muitos aplicativos que nos ensinam gratuitamente meditar, né? Gratuitamente, né? E é fácil? Não, a gente foi ensinado a pensar e a gente é estimulado o tempo todo a pensar, não é verdade? A gente entra na internet, pensa. Então, como é que é isso? Você só observar os seus pensamentos? Porque a mente ela é feita para pensar. Como é que é isso? Eu entrar na internet e não me identificar, eu olhar esses pensamentos e eu não ir atrás deles. É um treino, né? E é um estado de relaxamento tão grande, é um descanso, né? Porque a gente passou a vida inteira pensando e gastando energia com isso, energia de vida, né? E geralmente a mente faz a gente nos aprisionar em sentimentos de medo, de ódio, tudo isso drena, são vampiros de energia. Então é aí que a gente começa com as questões sérias, aqui começa as questões sérias do próximo corpo que eu vou falar, que é o corpo emocional, né? Então, quando eu trabalho a minha mente para ela ficar mais quieta, eu paro de ficar dando alimento para esse tipo de sentimento, né? E aí começo a encontrar um lugar de observação. Eu não me identifico mais e não perco mais energia para tudo isso. Então, quando eu falo desse próximo corpo, então a gente falou do corpo físico, falou do corpo mental, né? Da autoobservação. O que eu tô falando, o que eu tô pensando, o que eu tô colocando de alimento, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, né? O que eu tô vibrando aqui na mente. E a maneira de cuidar, que é o principal, ouvir, claro, boas músicas, cuidar desses alimentos que eu coloco para dentro, alimentos edificantes, leituras, conteúdos, palestras, mas principalmente a meditação. Não tem como a gente despertar a consciência e despertar esse ser integral sem a meditação, sem o silêncio. Não existe. E é treino, não é assim, eu treinei um dia, não consigo, esse negócio não é pra mim. Não consigo. Você vai aprender a tocar um instrumento, você aprende num dia, em 2 dias, um piano, algum instrumento novo, você aprende? Não. Né? A menos que a pessoa já tenha um dom de outra vida, mas você aprende não, você aprende com disciplina, você aprende com constância, né? Então, a gente tem que treinar. Meditar é a mesma coisa, treinar. Se você não consegue sozinho, busque. Se você quiser, depois eu mando para você, esse é um aplicativo muito bom que eu uso para indicar para os meus pacientes, para quem ainda não treina, não está em estado mais avançado de
meditação de treino, utiliza esse aplicativo, tá? E para ajudar também, tanto no corpo físico quanto no corpo mental, a respiração também traz esse alimento, né, que é o oxigênio, e a respiração ela traz a presença, ela traz esse alimento para esses dois corpos também, tá? Então na meditação a gente trabalha a respiração profunda. Eu medito sem, né, que eu já tenho anos que eu pratico, mas eu mando para os meus pacientes, os mais, que eu indiquei esse mesmo, que eu passei para Sandro, Medite-se, né, que é o mais recente, que está ensinando de uma forma bem fácil, gostosinha de aprender, né, que é do Tadashi, né, tá bem bonitinho, bem bom. Então, acho que é bem interessante. Falando do corpo emocional agora, então a gente vai aprofundar um pouquinho e falar um pouco da nossa história, né? Então, todos nós, desde pequenininhos, então, fomos sofrendo essas dores, fomos sofrendo os choques, os traumas, abusos, dores pequenininhas, dores grandes, traumas pequenininhos, traumas grandes, todo mundo passou por isso. E tivemos esses registros que ficou no nosso corpo físico, corpo mental e no corpo emocional. O corpo emocional, ele é extremamente importante ser cuidado, porque como a gente sabe que a doença ela começa a descer nos corpos até chegar no corpo físico, quando a gente identifica, o Dr. Bá dizia isso, quando a gente identifica a doença no corpo emocional, nas emoções, então se você percebeu que você não está bem emocionalmente, o próximo estágio é adoecer no físico. Então, dá para pegar antes a doença dela descer para o corpo físico, saca no corpo emocional. Fiquei esquisita, tô ansiosa há muito tempo, tô com raiva há muito tempo, tô deprimido há muito tempo. Vai vir pro corpo físico, isso é ciência, isso é físico, né? Então, muitas ciências estudam isso. Então, a gente precisa cuidar das emoções. Então, fazer terapia, imprescindível, né? Sim, Sandra, os florais trabalham todos os níveis, sim. Porque eles vão limpando o nível emocional, eles começam a abrir o espaço para a consciência se manifestar, né? Vai trabalhar também no nível físico, fazer algumas catarses, né? Nível mental também, ajuda a trabalhar inconsciente, o consciente, o inconsciente, níveis do cérebro. Então eles trabalham em vários níveis. Eu gosto bastante deles orientados em terapia. Para quê? Para que a gente possa usar esses conteúdos que eles vão libertando e liberando na terapia. Então a gente precisa fazer terapia. O caminho do autoconhecimento é terapêutico. Sozinho a gente consegue? É difícil. Né? A gente olhar para as nossas dores, olhar para a nossa infância, ressignificar, trabalhar, deixar o que é do passado no passado, viver o agora, realmente é um desafio sozinho. A gente precisa de ajuda. Né? Então esse trabalhar nesses níveis emocionais, principalmente olhar para essa biografia. Dentro do caminho que eu trabalho, dentro do caminho da flor, eu trabalho também com a visão sistêmica, então com o que a gente traz dos antepassados, dos padrões. Então, no corpo emocional, muitas vezes a gente traz sentimentos que não são nossos, que são sentimentos adotados, que vêm de padrões familiares. Então a gente tem níveis de consciência e níveis emocionais para serem trabalhados, mas o principal é ter autoconhecimento emocional. Primeira coisa, muita gente não sabe nem o que tá, dá nome para o que tá sentindo, né? Então às vezes a pessoa fala, tô com um negócio meio esquisito, mas o quê? Não sabe dar nome para as emoções. Então o primeiro passo para cuidar desse corpo é reconhecer, nossa, eu tô passando o tempo que eu tô sentindo até já no físico, não tem gente que começa a sentir aperto no peito? Começa a sentir dor aqui, trava aqui, de tensão, de estresse. Então, isso é um grande sinal de que tem algo errado ali, já está descendo para o físico. São doenças psicossomáticas que muita gente já começa a trazer essas manifestações emocionais. Então, a gente falando de um nível mais profundo. Então, a gente começou com o nível físico, nível mental, nível emocional, né? Que ele é assim, eu trabalho 99% dos casos nesse lugar para evitar que a doença ela venha para o corpo físico. Entende? Então,
o corpo emocional, ele é um corpo que deve ser trabalhado, deve ser olhado, e a gente tem que ver a nossa biografia. Não tem como não fazer esse caminho, né? E dando mais um passo, né? Mais um passo adiante, né? Nós vamos trabalhar agora, né? Falar agora, principalmente, do principal, né, se não for o mais importante, e o que é mais menosprezado, o que é mais banalizado e confundido, que é o corpo espiritual, que é o nível espiritual, que é o topo da pirâmide dentro desse ser integral, né? Muitas pessoas, obrigada, Fran, obrigada, querida, cabelo cresceu, né? Então, o topo da pirâmide, que é o nível espiritual, muitas pessoas confundem com a busca de uma religião, um credo, um dogma. Então para você trabalhar o seu espiritual, você tem que estar numa igreja. Para você trabalhar o nível espiritual, você tem que estar no centro. Você tem que ler sobre religião, e não tem nada a ver. É um caminho. As grandes tradições milenares, né, hindus, do Oriente principalmente, elas trazem esse conhecimento deste ser integral. E aí as pessoas fazem a leitura de um caminho religioso, mas isso não tem nada a ver, né? Eu posso muito bem buscar o meu ser espiritual sem estar ligada a nenhuma doutrina, sem estar ligada a nenhuma religião, né? Compreendendo e sentindo, sabendo que eu sou uma consciência que estou habitando esse corpo. E se nós não tomarmos consciência disto, desse ser integral, dessa pirâmide aqui, a partir de agora, 2020, a gente não vai dar conta de ficar bem. A gente não vai dar conta de ter uma estrutura, né? É o que está acontecendo. As pessoas entram em emergência, porque bagunçou tudo, né? Então, a energia está uma bagunça dentro das pessoas. Então, precisamos trabalhar e entender esses 4 níveis. E entender que eu sou muito mais do que uma personalidade, porque senão eu fico presa e achando que eu sou minha história, que eu sou a Pétule, que sofreu isso, aquilo, que eu vou viver uma vidinha aqui, só comer, trabalhar, ir para casa, cuidar de filho, acabou. Aí eu vou ter uma crise gigantesca espiritual, né? Uma crise absurdamente, que tá todo mundo entrando nessa crise de vazio, de busca de propósito. Eu hoje publiquei nós estamos estudando no Telegram este livrinho, que é um livrinho indiano, que é do Yogananda, esse sábio hindu, que chama Lei do Sucesso. E ele fala em vários momentos, ele vai falando sobre o sucesso, a força de vontade, como a gente usa como a gente está progredindo nele, como a gente usa o fracasso a nosso favor. E hoje, o que a gente postou lá foi ele dando um textinho pequenininho, eu vou ler para vocês, falando sobre, ele está falando sobre autoconhecimento, falando sobre autoanálise. Então ele diz assim, outro segredo do progresso é a autoanálise. A introspecção é um espelho que reflete o recôndito da mente, que de outra forma permaneceria oculto. Faça um diagnóstico de suas falhas e separe as boas tendências das más. Analise o que você é e o que deseja tornar-se e as fraquezas que o estão impedindo. Defina a natureza da sua verdadeira tarefa, sua missão de vida. Empenhe-se para transformar-se no que deve e quer ser. Mantendo a mente em Deus e em sintonia com a vontade dele, você progredirá cada vez mais seguramente no seu caminho. Seu objetivo supremo é encontrar o caminho de volta para Deus. Mas você também tem uma tarefa a realizar no mundo externo. A força de vontade aliada à iniciativa o ajudará a reconhecer e cumprir essa tarefa. Então ele fala que um dos sinais, né, de um ser desperto é o ser que já está ocupando o seu lugar e já sabe qual é o seu propósito de alma e já está fazendo. Ele já tem essa consciência que ele está aqui para contribuir com o todo. Mas como ele fala aqui, se eu não tiver o primeiro passo, que é a autoanálise, é o silêncio.
Veja, ele fala que o silêncio, a introspecção é um reflexo, é um espelho que reflete a mente. Então eu vou ver em que estado eu estou cuidando de todos esses corpos, né? E aí ele fala da necessidade de eu reconhecer a minha verdadeira natureza, que é tudo isto. E que sim, eu tenho que me conectar com Deus em mim, né? Com esse divino, com esse ser que somos nós divinos, que posso me ligar sim e devo com a fonte criadora. Dê o nome que você quiser para essa fonte criadora. Mas a partir disso, a gente começa a entender e recordar de quem a gente é de verdade e do que a gente veio fazer aqui, né? E num outro capítulo que ele diz assim, que se a nossa missão e o nosso trabalho não ajuda ninguém e não ajuda o coletivo, não ajuda o outro, então a gente está fazendo uma coisa errada. Nós estamos fora do nosso propósito. Cada um de nós é parte de uma rede. Isso faz parte desse despertar de consciência, entender que cada um de nós estamos conectados como uma grande rede. Por mais que a gente ache que a gente está em guerra política, em guerra racial, em guerra de gênero, nós somos uma coisa só. Este é o ser integral, que vê para além da crença, para além do gênero, para além da diferença. Eu consigo olhar para além do meu grupinho, do que eu acredito, e consigo olhar o outro e dizer, ok, ele pensa diferente, tá tudo certo. Ele não é aquilo, eu não sou isto, eu não sou só essa personalidade. Então eu consigo olhar como uma consciência desperta para tudo isso. Senão, eu entro em pequenas, em separação. E aí fica cada um num grupinho, acreditando naquilo, brigando. E eu também, no meu drama, então, nas minhas histórias, no meu sofrimento, no nas minhas necessidades. Então, até agora, nós trabalhamos enquanto humanidade no eu, no egoísmo. Eu, é tudo pra mim. E agora chegou o momento da gente olhar para o todo. Porque se a gente não se conectar desse jeito agora, a gente não vai dar conta de fazer esse despertar de consciência. Então, perceba que tem todo um movimento acontecendo, planetário, que está nos convidando para esse despertar. Convidando para acordar, né? E o que nos impede, então, se isso é o que a gente veio fazer, se todos os mestres estão nos ensinando, estão nos convidando a acordar e a despertar esse ser integral, por que a gente não faz isso, né? A Cláudia falou, ego total. Por que a gente não faz isso, então? Por que a gente não acorda? Por que a gente não acende? Por que a gente não solta essa personalidade, solta essa guerra toda, né? Por quê? Porque a gente tem medo, porque a nossa persona, né, quem a gente acredita que a gente é, tem medo de se dissolver. Quando eu solto as minhas verdades, quando eu solto as minhas opiniões, eu tenho medo de desintegrar. Então o medo, ele é um grande empecilho e obstáculo para que eu possa acender e despertar o meu ser integral. Eu tenho medo, né, de sair das minhas dores, eu tenho medo de sair das minhas questões, do meu círculo. Então, quando eu consigo soltar isso e transitar do medo para a confiança, eu consigo realmente ascender, ir para um outro nível, né? Porque o medo, ele paralisa, o medo, ele segura, né, a gente nesse pequeno eu, no egoísmo, né? E eu não consigo acessar esses valores de alma que nós já temos aqui dentro. O Dr. Bailey ensina uma coisa muito linda, que são os opostos. Isso é uma grande lei também, né, hermética, né? Que ele fala que quando a gente tem um oposto, a gente tem a virtude oposta aqui. Então, se eu tenho um defeito, por exemplo, eu tenho medo, eu também tenho dentro de mim a coragem. Então, que eles são opostos da mesma coisa. Então, eles só estão em polaridades. Isso é uma lei da polaridade. Então, se eu tenho medo, eu tenho confiança, eu tenho coragem. Mas eu preciso trabalhar e acionar essa coragem. Isso mesmo, Cláudia. Tem que querer, isso mesmo, Sandra. A vontade nos faz ir além do nosso, exatamente, yin e yang. Faz a gente querer ir além do nosso pequeno eu.
e conseguir acessar outros níveis de consciência. Tem N formas. Os florais são uma forma da gente acordar e despertar isso. Então, perceba em que momentos e em que áreas da sua vida você tem medo, você tem apego, você quer controlar tudo, você não consegue soltar e entregar. Né? Perceba, este é o empecilho, porque você fica olhando para baixo, você fica aqui, você não consegue soltar e abrir. Então, um grande indicativo é isso, o medo. Né? Deixa eu ver quanto tempo nós temos, porque eu quero fazer com vocês um movimento, temos um tempinho. Eu quero fazer com vocês um exercício agora para ajudar a gente perceber e sentir um pouco a nossa essência, né? Acessar um arquétipo dentro de nós para a gente conseguir sentir um pouco mais profundamente. Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos por um instante. Vamos fechar um pouquinho os olhos. Vamos endireitar a nossa coluna. Relaxando o nosso corpo. Relaxe os seus braços, a sua perna, seu quadril. Solte um pouquinho os seus ombros, seu pescoço. E vamos respirar. Só o fato de nós estarmos falando sobre esse assunto, falando sobre o despertar, falando sobre a consciência, nós já estamos num outro nível de consciência, porque nós estamos nos apropriando do que eu estou dizendo. Então, vamos, para a gente poder assimilar e trazer essa informação para um nível mais profundo, vamos respirar. Então, eu vou contar, nós vamos respirar assim, ó, nós vamos respirar, quando eu inspiro eu conto 1, quando eu expiro eu conto 2. Nós vamos fazer um ciclo de respirações, só inspirando profundo e soltando pela boca, tá bom? Então vamos lá. Inspiro 1, solto 2, inspiro 3, solto 4, inspiro 5, solto 6, inspiro 7, solto 8, inspiro 9, solto 10. Continue respirando profundamente. Bem tranquilos. Observando os sons ao seu redor, sem se identificar e sem se apegar. Vou sentindo meu coração batendo. Sinto os meus pulmões se enchendo de ar. Perceba quais partes do seu corpo estão vibrando com essa respiração. Observe o centro do seu peito. E lentamente você vai visualizando à sua frente a figura de um mestre, de um sábio,
Observe através do seu eu, nesse estado de consciência, qual é o ser que aparece para você, como ele está vestido, olhe nos olhos desse ser. Continue respirando profundamente, tranquilamente, amorosamente. E perceba que esse ser tem algo nas suas mãos. Um objeto que vai entregar a você nesse momento. Abra suas mãos e receba. Olhe para esse objeto, perceba a textura, a temperatura, as cores, o aroma. Olhe para essa entidade, para esse ser que está à sua frente, esse sábio, esse mestre ou mestra. E faça uma pergunta para ele nesse momento. Uma pergunta do seu coração a respeito de algum assunto que você queira saber. Uma pergunta da sua alma. Respire novamente e ouça a resposta. Pode ser através de uma palavra, uma frase. Abra-se para escutar e para receber. Respire. Olhe para esse objeto. Sinta o que ele simboliza para você. O que esse objeto está simbolizando? O que ele está trazendo como mensagem, como informação para você? Desse sábio, desse ser divino que está aí. Agradeça pela oportunidade de acessar essa informação dentro de você, dentro do seu ser profundo. Faça uma reverência. E esse ser vai lentamente se dissolvendo, se esvaindo como uma brisa, até desaparecer. E você olha novamente para esse objeto, leva ele até o centro do seu coração, integra ele ao centro do seu peito, como um grande presente da sua alma. Você novamente respira profunda e amorosamente. Sentindo esse estado de consciência onde nós percebemos a realidade de um outro nível, um outro estado de consciência, nos recordando que tudo que nós precisamos saber
está dentro de nós, está dentro da nossa alma. Basta que nós observemos e possamos silenciar um pouquinho, entrar em contato com esse eu, através desse silêncio, através da meditação, de uma música, de um momento como esse, de um exercício de visualização de cura, para que eu possa me sentir conectado comigo, com o meu eu real, com o meu eu divino, nesse estado onde está tudo certo. Faz mais uma respiração bem profunda. Aproveita mais um pouquinho esse estado de completude, de silêncio, de conexão com você mesma, com seu ser integral. E vai retornando lentamente, sentindo o seu corpo físico, sentindo esse grande vaso, esse grande instrumento, esse grande veículo que é o nosso corpo físico. Vai sentindo com bastante amorosidade o seu corpo, toca o seu corpo agora, né? Pega suas mãos, seus ombros, mexe um pouquinho nas suas pernas, reconhece você, reconhece o seu veículo, agradece por ele te trazer e ele abrigar a sua alma e ele ser uma parte de você. Faz uma reverência para você, para o seu corpo, para essa oportunidade, para essa experiência e vai abrindo seus olhos com bastante tranquilidade e calma. Continua respirando, respirando. Nós estamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje e eu trouxe uma flor também para que a gente se lembre, uma flor que ajuda a gente se lembrar de quem nós somos, se lembrar do nosso propósito de alma, não nosso propósito aqui de trabalho, vocação, do nosso trabalho de alma, que é o Elme. Então esse é um floral, uma flor, ó, até tem uma leveza aqui, tem um ser divino, tem um ser, né, uma fadinha aqui, nos lembrando de que nós somos tudo isso, né? Então essa experiência que a gente faz com o sábio, essa experiência que a gente faz com esse ser divino, que é uma parte de nós, que habita aqui dentro, uma visualização, nos lembra, nos recorda que nós somos tudo isso, que nós não somos somente esse físico, né? E aí você fala, Pétali, mas é minha imaginação. Tudo bem que seja a sua imaginação, isso veio de algum lugar do seu ser, é alguma imagem, algum arquétipo que existe aí, né? Então é muito importante que a gente faça esses movimentos de expandir a consciência. Tem músicas, tem meditação, tem muitos movimentos que a gente pode fazer para ajudar a gente a alcançar esse estado, que a gente tem um tempo curto, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que eu estava com muita saudade de estar aqui com vocês de novo, trocando, partilhando, fazendo esse movimento juntas aqui, juntos, né, de amor, de expandir a consciência, da gente estar aqui realmente se doando um pouquinho, conectando os nossos corações, as nossas almas nessa rede de amor e que a gente possa continuar, né, despertando para quem nós somos de verdade, para esse ser integral, saindo da identificação do pequeno eu, saindo do egoísmo e começando a expandir o nosso melhor, expandir quem nós somos, né? Então, vamos seguir adiante. Eu também senti muita falta de vocês, viu? Muita falta.
Realmente eu estou numa demanda individual de atendimentos muito profunda, com uma agenda muito profunda, então eu precisei ficar um pouco recolhida para dar conta de tanto conteúdo que estava vindo desses pacientes, e pouco a pouco a gente está retornando aqui. Semana que vem eu vou fazer outra live. Se vocês quiserem deixar algum tema, depois me mandem no pessoal, né, sugestões de assuntos que vocês querem ouvir também, tá bom? Pra gente poder aqui junto confortar e compartilhar todo mundo que tá aqui juntinho, tá bom? Vamos soltar, isso mesmo, Sandra, vamos voar, né? Que bom que a gente tá aqui. Vamos juntinhas. Essa semana a gente vamos compartilhar no canal do YouTube mais um podcast, uma meditação bem linda do nosso espaço sagrado aqui, ó, do nosso jardim sagrado. É lindo. Então, quinta-feira a gente vai lançar e eu aviso vocês, tá bom? Então, super beijinhos a todos. Vamos ver se eu consigo deixar gravado lá no IGDT, tá bom? Beijo pra vocês, amores.